Bom, mas então, como se faz quando os jornalistas fazem perguntas e nós queremos dizer outra coisa primeiro, não é? Deixe-me primeiro dizer que a Inês fez questão de anunciar os ilustres membros da mesa que são independentes, e muito bem. Eu sou independente, mas gostava de dizer que não sou indiferente ao MEP, e penso que as outras pessoas que aqui estão também não serão, de facto, pelas pessoas, pelo movimento, mas pela importância que há nesta colocação na agenda política do tema da esperança desta maneira tão especializada, digamos assim. Há vários tempos de especialização, uma tendência de especialização. Haver um partido político especializado em esperanças é, digamos, alguma coisa de relevante e que vale a pena, enfim, acarinhar e estar com atenção, e esse é o motivo do meu agradecimento pelo convite. Os portugueses que eu poderia dar uma ajuda para a conversa são os portugueses na sua qualidade de consumidores. Eu sou um técnico de estudos de mercado que faço inquéritos a consumidores sobre marcas, sobre propagandas, se as pessoas veem a propaganda, se não veem, se gostam, enfim, por aí adiante. E eu diria que há um exercício que nós talvez pudéssemos fazer para esta conversa, que é ver por onde é que pode estar a passar a esperança dos consumidores, ou por onde é que pode estar a passar a esperança do país, quando olha para aquilo que são as grandes preocupações e as grandes motivações dos consumidores portugueses atualmente. Destes estudos empíricos que se vão fazendo sobre temas muito variados, e isso é naturalmente uma vantagem, porque enfim, vai-se perguntando coisas sobre produtos de grande consumo, sobre serviços, sobre políticas, por aí adiante, eu diria que encontro 3 eixos fundamentais sobre os quais pode estar a aparecer sinais interessantes de esperança e para os quais era importante que houvesse um enquadramento, uma resposta política. Julgo que isso será, digamos, matéria relevante para esta mesa e para este contexto. O primeiro desses eixos tem a ver com o facto dos consumidores portugueses, na realidade os portugueses não só como consumidores, mas também como cidadãos, enfim, nos múltiplos papéis, estarem particularmente disponíveis para tudo o que signifique abertura. Uma palavra-chave, abertura. A ideia de abertura ao exterior, naturalmente, a ideia de apreciar a exposição, a ideia de deslocação, se quisermos de uma maneira mais prosaica, a extrema importância que na vida das pessoas, desde pequenas até muito grandes, ocupa o conceito e a prática da viagem. A questão da abertura é uma questão fundamental em termos de criação de esperança. Aliás, muitas das coisas interessantes que aconteceram em Portugal foram de alguma maneira fruto dessa abertura, como com certeza acontece nos outros sítios, mas em Portugal notou-se muito porque passámos de uma lógica fechada para uma lógica aberta e os resultados viram-se rapidamente a aparecer. Portanto, esta ideia da abertura é uma ideia forte que eu vejo constantemente nos inquéritos que se vão fazendo. Isto é, as pessoas querem ligar-se mais, querem estar mais disponíveis para conhecer coisas novas, para conhecer pessoas novas, para ir conhecê-las, para vir contar aquilo que veem, mesmo que de uma maneira muito prosaica. Isso se exprime fundamentalmente numa quantidade imensa de fotografias e de vídeos que os pobres dos amigos têm que aguentar quando se vem de uma viagem. Se por esse motivo ou por outro, o que é certo é que esta predisposição e esta celebração do que é diferente é muito importante. E é muito curioso verificar que as pessoas vão dizendo que essas viagens são cada vez mais viagens onde a dimensão aprendizagem é muito forte. Mas são viagens curriculares, mesmo quando são feitas pelas razões turísticas mais evidentes. Há novos currícula que aparecem, onde uma das dimensões fundamentais é precisamente esse, como dizíamos noutros tempos, ter mundo. Portanto, dimensão número 1, ou eixo número 1, a questão da exposição. O que é muito curioso, e faz-me lembrar, enfim, aquilo que eu consigo compreender nos autores de sociologia, como por exemplo Manuel Castells, uma coisa muito interessante, que é, a par desta lógica de net, desta lógica do todo, há uma forte lógica do self. Isto é, uma tensão clara entre essa imensa vontade e imensa capacidade de estar aberto ao mundo e, ao mesmo tempo, uma imensa vontade e uma imensa capacidade de estar centrado também nas minhas coisas, de compreender a importância do meu bairro, da minha casa, da minha família, dos meus amigos. E são 2 movimentos que nós constantemente estamos a observar e que são também sinais de esperança. O primeiro, evidentemente, pela abertura de espírito, pela capacidade de podermos imitar outros padrões de desenvolvimento. O segundo, pelo que traz consigo de dimensão humana, que não é uma coisa, aliás, também estranha a toda esta conversa e este sítio onde estamos. Essa capacidade que as pessoas têm de ser, no meio de toda a sua compreensão e a sua inserção, às vezes até a sua aparente diluição, num todo muito vasto e muito mexido e muito trepidante, mas ao mesmo tempo serem capazes de estarem sobre si próprios, sobre os seus, uma velha expressão portuguesa, eu e os meus, estar bem com os meus, mantém-se como uma tendência fortíssima, que é muito curioso observar. Portanto, há aqui uma dimensão de humano, de proximidade,
da extrema importância da casa, da casa-casinha, se quiserem, da casinha lá, das coisas lá de casa, das coisas ali ao pé de mim, que te abre naturalmente para coisas de grande importância do ponto de vista da esperança e do ponto de vista da participação, que é a importância da vizinhança. Portanto, deste ponto de vista, nós temos então dois eixos que eu vejo frequentemente e que acho que seriam interessantes para a conversa. Abertura, mas ao mesmo tempo valorização do próximo, de toda a lógica do próximo no sentido da proximidade, no sentido das vizinhanças. A terceira dimensão é uma dimensão que atravessa um bocadinho estas duas, não é uma dimensão com a mesma relação entre elas de polaridade, mas é uma dimensão também muito contemporânea e muito importante. Eu diria que há claramente muitos sinais de simpatia ambiental, dito de outra maneira, de empatia pela temática do ambiente, dito de outra maneira, de vontade de gostar, de valorizar e de estar perto e de querer proteger aquilo que é a paisagem natural. Os portugueses são particularmente, enfim, privilegiados do ponto de vista da sua geografia, das questões físicas, mas poderia ser simplesmente visto de uma maneira utilitária. O que me parece nos estudos que se vão fazendo é que levam a sério isso e dão muita importância a tirar o máximo partido de tudo o que é essa paisagem diversificada que o país tem. Esta natural proximidade à diversidade da natureza, esta natural proximidade às questões ambientais abre caminho para uma possível forte predisposição por mudanças de paradigmas em termos de consumo energético e de outras, enfim, grandes questões estratégicas que existem pelo mundo todo e, portanto, também em Portugal. Nós vamos observando uma coisa muito interessante, que é a própria perspectiva ecológica ou a perspectiva ambiental está a ganhar contornos de realidade, contornos económicos e não apenas, para usar uma expressão que o Rui há bocado falou, contornos românticos ou contornos ideológicos. Digamos, vai-se observando uma passagem de uma ecologia, enfim, mais ou menos hippie, para uma ecologia mais ou menos ligada, com a palavra difícil, mas se vai percebendo, de sustentabilidade. Isto é também uma coisa, algo muito importante. Diria que as questões de ecologia, as questões enfim, e as tecnologias ligadas depois com o ambiente, fazem parte natural da própria espírito português atualmente. Então, eu diria que, concluindo, que estas três dimensões, esta dimensão da abertura, a dimensão da valorização da proximidade e a valorização transversal da lógica do ambiente, no sentido da compreensão intuitiva do valor da natureza e das paisagens naturais, e das paisagens edificadas de acordo com a natureza, estas três questões deveriam exigir respostas políticas. E penso que é isso que é importante para partidos como este. Ou seja, nós podemos facilmente compreender que como é que se responde politicamente a esta vontade de abertura. Com políticas públicas de forte criação de condições para a mobilidade, de fortes criações de abertura, de criações de desfronteirização, de criações de incentivo a que se possa viajar mais, conhecer outros e de transformar politicamente essas experiências em experiências de políticas públicas e não apenas deixá-las, digamos, do ponto de vista da vontade, que é muito importante partir daí, mas não chega, da vontade individual. Do ponto de vista da proximidade, estamos a remeter para políticas de coesão, naturalmente. Para políticas públicas que favoreçam, por exemplo, a qualificação urbana, questão absolutamente estratégica, absolutamente central. Estou a falar de questões que se complementam naturalmente às grandes questões do emprego, às grandes questões da saúde, às grandes questões da justiça, não é umas em vez das outras, mas há uma agenda política por fazer em torno de questões que correspondem a ânsias profundas dos portugueses de agora e que são portadoras de esperança, como a questão da proximidade e, naturalmente, então, políticas fortes de qualificação ambiental e, por fim, de qualificação urbana. E, por fim, naturalmente, as questões da paisagem que precisa, mais do que nunca, de políticas claras de ordenamento do território, de valorização do território, para usar também uma expressão fechada. São questões que, ao contrário do que possa parecer, não são secundárias. São questões centrais e, sobretudo, para quem quer promover a esperança, deveria ter resposta política para isto. Muito obrigado.